Tudo começa em uma pequena cidade do interior, onde a biblioteca municipal era conhecida por sua coleção antiga e misteriosa. O prédio, de paredes altas e janelas em arco, carregava uma aura que misturava encanto e medo. Diziam que o lugar guardava livros que não deveriam ser lidos. Entre os moradores, circulava uma lenda sobre uma sessão secreta que só aparecia para quem estivesse realmente em busca de conhecimento proibido. Helena, uma jovem pesquisadora fascinada por histórias ocultas, ouviu falar dessa biblioteca e decidiu investigar. Para ela, isso não era apenas curiosidade, era uma missão. Ao entrar na biblioteca pela primeira vez, Helena percebeu o cheiro forte de papel antigo misturado com poeira, como se cada livro guardasse séculos de silêncio. As estantes pareciam se estender infinitamente e o ambiente estava mergulhado em uma penumbra confortável, quebrada apenas pela luz fraca que entrava pelas janelas altas. Um bibliotecário idoso, com um olhar profundo e quase enigmático, observava-a de longe. Ele parecia saber que ela buscava algo específico. Sem dizer palavra, apontou para uma estante escondida ao fundo. Helena sentiu um frio súbito percorrer sua espinha. Ela sabia que estava prestes a atravessar uma fronteira perigosa. Ao se aproximar da estante, Helena percebeu que o ar ficará mais frio, quase congelante. A madeira rangia sob seus passos. Ela encontrou um livro sem título, encadernado em couro escuro, com símbolos estranhos gravados na capa. Ao tocar, a estante tremeu e se abriu lentamente, revelando um corredor estreito e sombrio. Helena respirou fundo e entrou. O ar dentro do corredor era denso, carregado de murmúrios quase imperceptíveis. Cada passo que ela dava parecia ecoar infinitamente. Ela sentiu que o local não era apenas uma sala secreta, mas uma passagem para algo muito além do entendimento humano. No interior, as paredes eram cobertas de livros e manuscritos que brilhavam levemente, como se tivessem vida própria. Helena passou os dedos por um volume antigo. De repente, ouviu seu nome sendo chamado em um sussurro. Um frio intenso percorreu seu corpo, mas ela seguiu em frente. O corredor se alongava cada vez mais, tornando impossível ver o fim. O cheiro de mofo se misturava com um aroma metálico, quase de sangue. Ela encontrou um pequeno salão, no centro do qual havia uma mesa com livros abertos, todos narrando histórias que ela reconhecia, mas histórias sobre sua própria vida. Helena percebeu que estava dentro de algo muito maior, algo que lia e registrava destinos. Quando tentou voltar, Helena descobriu que o caminho se transformará. As estantes se fechavam atrás dela e se abriam novas diante de seus olhos, criando um labirinto vivo. Ela sentiu presenças ao seu redor, sombras sutis se movendo nas extremidades de sua visão. O sussurro cresceu, tornando-se uma voz clara que repetia seu nome e dizia que ela deveria terminar sua história. Um medo profundo tomou conta dela, mas também uma curiosidade impossível de conter. No final do corredor, Helena encontrou um livro enorme, coberto de poeira negra. Ao abri-lo, viu seu próprio rosto nas páginas. A voz sussurrou: "Agora você pertence a nós." Helena desapareceu naquela noite. A biblioteca voltou a ser um lugar comum para quem passava por fora, mas entre aqueles corredores, nas seções proibidas, seu nome ainda ecoa. Há quem diga que, se você ouvir atentamente, pode ouvir páginas sendo viradas sozinhas, como se alguém ainda estivesse lendo a história que Helena começou e nunca terminou. Essa é a primeira história da série Bibliotecas. Um convite e um aviso. Nem todo conhecimento deve ser buscado, pois há livros cujo conteúdo pode aprisionar mais do que a mente. No coração de uma metrópole, cercada por prédios modernos e movimentação constante, existe um prédio que ninguém ousa reformar. Seus vidros quebrados, portas enferrujadas e paredes cobertas de musgo denunciam o abandono de décadas.
mas os moradores mais antigos sussurram sobre o que realmente aconteceu ali. Aquela biblioteca não foi fechada por falta de visitantes, e sim por causa de desaparecimentos que começaram a acontecer de forma inexplicável. Jovens estudantes, pesquisadores e até trabalhadores sumiram entre suas estantes e jamais foram encontrados. O governo declarou o lugar como impróprio para uso, mas a verdade nunca foi revelada. Sofia, uma fotógrafa investigativa fascinada por lugares esquecidos, decidiu explorar a biblioteca. Ela acreditava que cada ruína escondia segredos valiosos para suas reportagens, e aquela parecia ser a mais promissora de todas. Munida de sua câmera, uma lanterna e um gravador de áudio, ela entrou pela lateral do prédio, onde uma janela quebrada permitia passagem. O cheiro forte de madeira apodrecida e papel queimado tomou conta de seus sentidos. O silêncio era tão intenso que parecia pressionar seus ouvidos. Cada passo ecoava, como se a própria biblioteca estivesse reagindo à sua presença. O salão principal estava coberto de poeira, com mesas quebradas e cadeiras tombadas. Mas o que chamou a atenção de Sofia foram os livros espalhados pelo chão. Muitos estavam queimados, mas alguns permaneciam intactos, como se o tempo não tivesse tocado neles. Um deles, em especial, parecia recente demais para estar ali. A capa de couro brilhava sob a fraca luz da lanterna. Ela se abaixou, abriu o livro e percebeu que cada página continha uma fotografia em preto e branco de pessoas. Mas o que fez seu sangue gelar foi reconhecer rostos de desaparecidos que vira em jornais antigos, todos sorrindo, como se tivessem posado para aquele retrato. O gravador em sua mochila começou a funcionar sozinho, emitindo um ruído estático que logo se transformou em vozes. Eram gritos distantes, choros abafados e frases desconexas. Sofia tentou desligá-lo, mas o aparelho parecia ter vida própria. No mesmo instante, as luzes da cidade do lado de fora começaram a piscar através das frestas das janelas. Ela sentiu uma presença atrás de si. Ao se virar, viu uma sombra alta, projetada pelas prateleiras, mas sem corpo para sustentá-la. A sombra se moveu lentamente em sua direção, e Sofia, tomada pelo desespero, correu em direção a uma escada que levava ao subsolo. O porão era ainda mais assustador. As paredes estavam cobertas de símbolos riscados à mão, feitos com algo que lembrava sangue seco. Havia mesas de madeira com marcas de cortes profundos e livros empilhados em ordem ritualística. Sofia percebeu que aquele lugar não era apenas uma biblioteca, mas também um santuário para algum tipo de culto antigo. Ela encontrou diários de antigos bibliotecários que descreviam cerimônias secretas realizadas ali, onde livros eram usados como portais para aprisionar almas. O mais perturbador era um registro descrevendo o livro da última página, um volume capaz de escrever sozinho a morte de quem ousasse lê-lo. Ao seguir o corredor do porão, Sofia encontrou uma sala trancada. Com esforço, conseguiu arrombar a porta e descobriu prateleiras cobertas de livros intactos. No centro, repousava um livro aberto sobre um pedestal. Ao se aproximar, ela percebeu que as páginas estavam em branco, até que começaram a se preencher sozinhas. Palavras surgiam diante de seus olhos, descrevendo exatamente o que ela estava fazendo naquele instante. A câmera em sua mão tremeu, e ela viu a última frase surgindo lentamente. Sofia levantou os olhos e viu que já não estava sozinha. O ar ficou pesado. Vozes começaram a chamar seu nome. Ela tentou fugir, mas os corredores mudavam de lugar, sempre a trazendo de volta ao pedestal. Naquela noite, Sofia desapareceu. Sua câmera foi encontrada semanas depois, caída em frente à biblioteca. Dentro dela, havia fotos perturbadoras de pessoas que não existiam em nenhum registro oficial, rostos distorcidos, bocas abertas em gritos silenciosos e olhos completamente negros. A biblioteca continua de pé, fechada e ignorada pelos que passam, mas os mais corajosos afirmam que, se você olhar pelas janelas quebradas, pode ver uma mulher andando entre as estantes com uma câmera na mão, como se ainda buscasse fotografar o segredo que a prendeu para sempre. Entre
trilhas escondidas por neblina e árvores centenárias, no topo de uma montanha onde raramente alguém se aventurava, erguia-se um casarão antigo de pedras escuras. Os poucos moradores das vilas próximas sussurravam que aquele lugar fora construído séculos atrás por monges que guardavam livros proibidos, manuscritos considerados perigosos demais para circularem entre as pessoas comuns. Com o passar do tempo, ninguém mais ousou se aproximar. O casarão, agora conhecido como Biblioteca da Montanha, ficou envolto em mistério, pois muitos que tentaram explorá-lo desapareceram sem deixar rastros. O que se sabia era que, durante a noite, janelas iluminadas surgiam do nada, mesmo sem haver eletricidade no local, e vozes de leitura em coro ecoavam pelas pedras, descendo até as aldeias. Gustavo, um jovem montanhista e aspirante a escritor, decidiu desafiar a lenda. Movido por uma mistura de arrogância e curiosidade, acreditava que aquele lugar poderia esconder manuscritos raros que dariam autenticidade a um livro que ele mesmo queria escrever. Preparou uma mochila com equipamentos, água, cordas e uma lanterna potente. A subida foi longa e cansativa, e conforme se aproximava do casarão, uma sensação de ser observado se tornava mais intensa. O portão de ferro estava aberto, enferrujado, rangendo ao menor vento. Ao entrar, o silêncio era absoluto, mas cada passo reverberava pelas paredes como se fosse multiplicado por vozes invisíveis. O interior da biblioteca impressionava pela grandiosidade. Salões enormes com estantes que alcançavam o teto, escadas de madeira que levavam à galeria superior e mesas cobertas de poeira, onde penas e tinteiros ainda repousavam como se esperassem pelo próximo leitor. O estranho era a ausência de deterioração nos livros. Apesar do abandono evidente da estrutura, cada tomo parecia em perfeito estado, como se fosse intocável pelo tempo. Gustavo abriu um dos volumes e percebeu que não conseguia ler o idioma. As letras mudavam diante de seus olhos, embaralhando-se, até formarem frases em português. Você não devia estar aqui. Ele fechou o livro bruscamente, assustado, mas a mensagem permanecia ecoando em sua mente. Conforme explorava, Gustavo começou a perceber movimentos nas galerias superiores. Sombras caminhavam pelas passarelas, embora não houvesse ninguém ali. Vozes murmuravam orações antigas, algumas tão baixas que mais pareciam lamentos. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e um cheiro de pergaminho queimado começou a se espalhar. Ele encontrou uma porta entreaberta que levava a uma sala circular. No centro, havia uma mesa de pedra com um livro gigantesco aberto, escrito à mão. As páginas estavam cobertas por desenhos de corpos deformados, símbolos ocultos e mapas de lugares que não existiam em nenhum registro. Um detalhe perturbador chamou sua atenção. Uma das páginas tinha um retrato muito parecido com seu próprio rosto, esboçado de forma grotesca, com olhos vazios e boca costurada. Apavorado, Gustavo tentou sair, mas percebeu que a biblioteca mudava de forma. As escadas se moviam, corredores se alongavam, portas desapareciam. Ele começou a correr, e cada passo era acompanhado por vozes que gritavam seu nome. Em certo momento, chegou a uma galeria onde todos os livros estavam abertos, suas páginas virando sozinhas em sincronia, como se um vento invisível soprasse apenas ali. No meio daquele espetáculo macabro, Gustavo ouviu risadas infantis vindas do alto das estantes. Quando ergueu a lanterna, viu dezenas de rostos pálidos observando. Eram crianças, mas com olhos escuros como poços sem fundo. Elas sussurravam em uníssono: lê conosco. O desespero tomou conta dele. Gustavo correu em direção à saída, mas acabou chegando ao porão da biblioteca, onde o frio era quase insuportável. Ali encontrou um altar rudimentar com dezenas de livros amarrados por correntes. Uma inscrição nas paredes dizia: cada leitor pertence à última página que abre. Sua lanterna piscou, e Gustavo, em pânico, abriu a mochila em busca de algo para se defender. Nesse instante, o livro sobre a mesa do altar se abriu sozinho, e suas páginas começaram a ser preenchidas com rapidez. Ele viu, horrorizado, frases descrevendo seus movimentos. Gustavo respira ofegante. Gustavo tenta escapar. Gustavo percebe que não há saída.
A última linha surgiu diante de seus olhos. Gustavo agora pertence à Biblioteca da Montanha. Dias depois, alpinistas que passavam pela região afirmaram ouvir gritos abafados vindos do casarão, seguidos de páginas sendo viradas ao vento. Alguns até juraram ver, pelas janelas altas, a silhueta de um jovem caminhando com uma lanterna, preso em um ciclo eterno de busca. A Biblioteca da Montanha continua lá, imponente, esperando o próximo curioso. Mas todos os que ousam entrar jamais retornam. E talvez, se você subir a trilha em uma noite de neblina, consiga ouvir o eco de vozes lendo histórias que ainda não terminaram, inclusive a sua. Nas profundezas de uma represa desativada, escondida sob as águas escuras que refletiam apenas o breu das noites sem lua, havia rumores de uma construção esquecida. Pescadores e mergulhadores falavam sobre colunas de pedra visíveis apenas quando o nível da água baixava, sugerindo que ali existira algo grandioso antes da inundação. O que poucos sabiam era que, décadas atrás, uma biblioteca monumental fora construída naquela região, projetada para abrigar manuscritos raros e livros proibidos, mas após uma série de acidentes misteriosos, o governo decidiu inundar o vale inteiro, como se quisesse apagar não apenas a biblioteca, mas também sua história. Desde então, surgiram lendas de que, sob a superfície, corredores intactos permaneciam, guardando seus segredos em silêncio aquático. Eduardo, um mergulhador experiente e obcecado por lugares proibidos, ouviu falar da biblioteca submersa em um bar de estrada. Intrigado, decidiu explorar o local, acreditando que poderia encontrar tesouros históricos perdidos. Em uma noite sem testemunhas, preparou o seu equipamento de mergulho, uma câmera subaquática e cilindros de oxigênio. Ao mergulhar nas águas geladas, percebeu que o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de sua respiração. Com a lanterna, viu surgirem colunas de pedra cobertas de musgo, logo adiante, uma escadaria que descia para dentro de uma estrutura soterrada. Era impossível, mas a biblioteca parecia intacta, como se as paredes resistissem ao peso da represa. Eduardo não resistiu e entrou. O interior era assombroso. Salões inteiros estavam submersos, mas as estantes permaneciam de pé, repletas de livros que, inexplicavelmente, não se deterioravam com a água. Eduardo nadava por entre as prateleiras, iluminando títulos escritos em línguas que não conhecia. Alguns livros pareciam respirar, expelindo pequenas bolhas, como se tivessem vida. Em certo momento, encontrou uma mesa de leitura com páginas soltas que se moviam sozinhas, como se alguém invisível as folheasse. Ao se aproximar, percebeu que as páginas não eram de papel comum, mas de pele humana, ainda com marcas e veias visíveis. Um arrepio percorreu seu corpo, mas sua curiosidade o impeliu a continuar explorando. Quanto mais avançava, mais a sensação de estar sendo observado crescia. A água ficou turva, e sombras nadavam ao seu redor, sempre fora de seu alcance. O oxigênio começava a se esgotar, mas Eduardo não conseguia parar. Encontrou uma porta de ferro semiaberta. Ao passar, chegou a uma sala maior, iluminada por uma estranha luz azulada que não vinha de sua lanterna. No centro da sala, havia um pedestal com um livro fechado, protegido por correntes enferrujadas. Mesmo submerso, o livro parecia intacto, brilhando suavemente. Eduardo tentou filmar com a câmera, mas o aparelho desligou sozinho. Foi então que percebeu que as correntes estavam se soltando sozinhas, liberando lentamente o livro como se o estivessem oferecendo a ele. Ao tocar o volume, Eduardo sentiu um choque percorrer todo o seu corpo, como se a água tivesse se transformado em eletricidade. O livro se abriu, e as páginas começaram a se virar sozinhas, mostrando cenas de pessoas presas em corredores submersos, gritando em silêncio, seus corpos flutuando sem vida. Eduardo reconheceu alguns rostos de fotos antigas de desaparecidos daquela região. Em seguida, as páginas mostraram sua própria imagem, mergulhando exatamente como naquele instante. Ele tentou largar o livro, mas suas mãos pareciam presas à capa, incapazes de soltar. A água ao redor se agitou,
e vozes ecoaram dentro de seu capacete, chamando seu nome repetidamente, como se dezenas de pessoas falassem ao mesmo tempo. O oxigênio acabou. Eduardo lutou, tentou subir, mas a biblioteca parecia não ter saída. A última coisa que viu foram corredores se alongando infinitamente, enquanto mãos pálidas surgiam das estantes e o puxavam para dentro dos livros. Seu corpo nunca foi encontrado. Meses depois, pescadores contaram que ouviram gritos abafados sob a água e que, em noites específicas, bolhas emergiam da represa acompanhadas de páginas rasgadas boiando na superfície. Algumas dessas páginas traziam nomes e descrições de pessoas vivas da cidade, como se estivessem sendo convocadas. A biblioteca submersa permanece oculta, esperando novos leitores dispostos a pagar o preço. E dizem que, se você se aproximar da margem certa, pode ver uma luz azul tremeluzindo no fundo, como se alguém ainda estivesse lendo lá embaixo. Em uma região afastada do país, havia uma instituição psiquiátrica desativada há mais de 50 anos. Seus corredores ainda guardavam o cheiro de desinfetante, ferrugem e desespero. Muitos acreditavam que o hospital fora fechado por conta de maus tratos, experimentos ilegais com pacientes, mas antigos funcionários sabiam de algo ainda mais perturbador. No subsolo da instituição, existia uma biblioteca restrita, criada para armazenar manuscritos e diários dos internos. Esses registros, porém, nunca foram entregues às famílias. Ao contrário, eram trancados em prateleiras intermináveis, onde histórias de sofrimento e loucura se acumulavam. O local ficou conhecido como a Biblioteca dos Esquecidos, pois cada livro parecia aprisionar não só as palavras, mas também a alma de quem os escreveu. Camila, uma jovem estudante de psicologia, ouviu a lenda durante suas pesquisas acadêmicas. Fascinada pelo tema da mente humana e pela possibilidade de encontrar registros inéditos, decidiu visitar o prédio abandonado. Munida de uma lanterna, gravador e câmera, entrou na antiga instituição durante uma noite chuvosa. Os corredores estavam tomados por infiltrações, janelas quebradas e portas enferrujadas. O eco de suas próprias pegadas parecia acompanhá-la como passos de outra pessoa. Descendo por uma escada escondida atrás do antigo refeitório, ela encontrou uma porta trancada com correntes. Forçando a fechadura, conseguiu entrar no subsolo e ali, diante de seus olhos, estava a lendária biblioteca. O lugar era sufocante. Prateleiras altas se estendiam até onde a visão permitia, cheias de cadernos, pastas e livros de capa gasta. O ar estava impregnado de mofo, mas havia também um cheiro metálico, como sangue seco. Camila abriu o primeiro volume que encontrou e leu frases desconexas escritas por um paciente esquizofrênico. O que a assustou foi perceber que algumas palavras pareciam responder diretamente a ela, descrevendo sua chegada ao local. Pensando estar imaginando coisas, ela continuou explorando. Em seguida, encontrou um diário de uma mulher internada na década de 1940. As últimas páginas estavam preenchidas apenas com uma frase repetida centenas de vezes: "Eles estão lendo a minha mente." Conforme avançava, Camila começou a ouvir vozes baixas. Pareciam vir de dentro dos próprios livros, sussurrando frases soltas e gemidos de dor. As luzes de sua lanterna falhavam cada vez mais, revelando rostos fugidios entre as sombras das estantes. Uma sensação terrível tomou conta dela. Não estava sozinha. Ao virar um corredor, encontrou uma mesa repleta de cadernos abertos. Em cada um, havia descrições minuciosas de pessoas que ela conhecia, colegas de faculdade, professores e até familiares. Os relatos descreviam detalhes íntimos de suas vidas, coisas que ninguém poderia saber. Assustada, Camila percebeu que, de alguma forma, aquela biblioteca não armazenava apenas escritos antigos, mas também estava continuamente atualizando histórias de pessoas vivas. Tentando sair, ela voltou para o corredor principal, mas a biblioteca parecia se expandir. As estantes mudavam de lugar, bloqueando seu caminho e criando passagens cada vez mais estreitas. O ar ficou pesado e as vozes agora gritavam, como se dezenas de pessoas clamassem por liberdade.
Em desespero, Camila se apoiou em uma estante que deslizou, revelando uma pequena sala secreta. Dentro dela havia apenas um livro, enorme, preso por correntes. O título gravado em sua capa era registro final. Contra sua vontade, suas mãos abriram o volume. As páginas estavam em branco, mas, lentamente, começaram a se preencher. Camila viu seu próprio nome escrito em letras negras, seguido de uma narrativa que descrevia exatamente cada passo que dera naquela noite. A última frase ainda estava se formando. Camila fecha o livro e nunca mais é vista. Aterrorizada, tentou correr, mas não conseguiu encontrar a saída. O gravador em sua bolsa ligou sozinho, captando sons de gritos e batidas metálicas. Dias depois, amigos e professores notaram seu desaparecimento. A polícia encontrou apenas sua câmera caída na entrada do antigo hospital, com imagens gravadas no subsolo. Nos vídeos, Camila aparece caminhando entre as estantes, mas no final a câmera treme e mostra vultos se aproximando dela. O mais perturbador foi a última gravação. O rosto de Camila encarando diretamente o visor, com olhos totalmente negros, dizendo em voz rouca: "Eles já escreveram o meu fim." Desde então, ninguém mais teve coragem de entrar no prédio. Mas moradores próximos garantem que, em noites silenciosas, é possível ouvir o som de páginas sendo viradas no subsolo, como se alguém ainda estivesse escrevendo. A biblioteca dos esquecidos continua crescendo, alimentando-se de novas histórias, de novas vidas, de novos destinos. E agora, se um dia você se perder em um lugar onde corredores parecem infinitos e livros chamam seu nome, lembre-se, talvez você já tenha sido escrito por ela. Clara sempre amou livros, mas havia algo na biblioteca central de sua cidade que a deixava desconfortável. O prédio era imenso, com colunas antigas e janelas tão altas que a luz mal chegava ao chão. Um cheiro de madeira úmida se misturava ao perfume de papel envelhecido, criando uma atmosfera sufocante. Naquela noite, a jovem aceitou o desafio de estudar até tarde, quando a biblioteca estaria quase vazia. Mas conforme as horas avançavam, Clara começou a sentir que não estava sozinha. Entre as estantes, sombras se moviam de forma estranha, como se os próprios livros respirassem. Cada passo ecoava pelo salão, mas havia também passos que não eram seus, vindos do andar superior, onde os corredores estavam sempre interditados. O coração dela acelerava, mas a curiosidade a impelia a continuar. E foi nesse silêncio que uma risada baixa ecoou, vindo de um dos corredores proibidos, cortando o ar como uma lâmina. A jovem tentou se convencer de que era apenas o estalo da madeira ou a imaginação cansada. Mas quando se aproximou das estantes mais antigas, encontrou um livro no chão, aberto, como se alguém o tivesse deixado de propósito. A capa era preta, sem título, e as páginas amareladas estavam repletas de anotações em tinta vermelha, rabiscadas por mãos nervosas. As frases eram desconexas, mas uma se repetia em diversas páginas: "Não olhe para cima." O aviso pareceu ecoar em sua mente, mas um instinto de desafio a fez levantar a cabeça. No alto do mezanino, entre colunas empoeiradas, ela viu uma figura imóvel, olhando fixamente em sua direção. Não havia rosto, apenas um vazio escuro. Em choque, Clara deixou o livro cair, mas quando se abaixou para pegá-lo, as páginas estavam em branco. O silêncio voltou a dominar, mas agora ela sabia. Algo naqueles andares interditados estava atento a cada movimento dela. Clara decidiu sair dali, mas quando caminhou até a porta principal, percebeu que os enormes portões de ferro estavam trancados por dentro. Não havia guardas, não havia zeladores, apenas ela e aquele vazio opressor. A biblioteca parecia ter mudado de forma, como se as estantes se alongassem e bloqueassem o caminho de saída. A jovem correu até a ala de leitura, mas todas as janelas estavam fechadas com grades pesadas. Ao olhar novamente para as estantes, reparou que vários livros haviam mudado de posição. Agora, todos os volumes exibiam capas negras, sem título,
idênticas ao livro que encontrara. Um sussurro se espalhou entre os corredores, baixo, arrastado, como se as páginas estivessem falando. O som cresceu, e de repente as estantes começaram a render, inclinando-se lentamente como se fossem desabar sobre ela. Clara se lançou para o chão, cobrindo a cabeça, e sentiu o ar ficar pesado, como se estivesse sendo sugada para dentro daquele labirinto de madeira e papel. Desesperada, ela conseguiu se levantar e correu em direção às escadas que levavam ao andar superior, o mesmo que sempre esteve interditado. Seus passos batiam com força no piso de pedra, e a cada degrau a sensação de que alguém a acompanhava se intensificava. Quando chegou ao topo, encontrou uma sala circular, iluminada apenas por uma lamparina que parecia nunca se apagar. No centro havia uma mesa, e sobre ela um único livro aberto. Nas páginas, Clara viu o próprio nome escrito repetidas vezes, junto com datas que correspondiam a todos os dias em que visitará a biblioteca. Mas no final da lista havia uma nova data, o dia seguinte. Ao lado, estava escrito em letras maiores, última visita. O frio percorreu seu corpo inteiro quando ela percebeu que o livro estava escrevendo sozinho, a tinta escorrendo diante de seus olhos. No exato momento em que recuou, uma voz atrás dela sussurrou: "Você não deveria ter subido." Virando-se, Clara encontrou a figura encapuzada, o rosto ainda invisível, mas sua presença esmagava o ar. O ser caminhou lentamente em sua direção, e os livros em volta começaram a se abrir sozinhos, soltando páginas que voavam como lâminas afiadas. Cada folha cortava o ar, raspando nas colunas e no chão, como se fossem afiadas demais para serem apenas papel. A jovem correu para a saída, mas a porta atrás dela desapareceu, substituída por mais estantes que surgiam do nada. A biblioteca se transformava em um labirinto sem fim, aprisionando-a cada vez mais. Seu coração batia tão rápido que parecia explodir, e o som da risada que ouvira antes voltou, mais alto, mais próximo, vindo de todas as direções. Clara gritou por ajuda, mas sua voz ecoava sem resposta, absorvida pelas paredes de pedra e pelo silêncio opressor da noite. No auge do desespero, Clara agarrou um dos livros voadores e tentou rasgar suas páginas, mas ao abri-lo encontrou seu próprio reflexo olhando de volta, aprisionado dentro das folhas. O reflexo se moveu sozinho, sorrindo de forma macabra, como se tivesse aguardado esse momento. Uma força invisível começou a puxá-la para dentro do livro, enquanto suas mãos lutavam em vão para se segurar às bordas da mesa. Seus dedos escorregavam, e o último som que ouviu foi o estalar das páginas se fechando com violência. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram a biblioteca vazia, mas na ala interditada havia um livro novo, com capa negra e sem título. Ao abri-lo, a primeira página trazia uma foto embaçada de Clara, congelada em um grito silencioso. Desde então, quem ousa ficar até tarde naquele lugar jura ouvir passos, risadas e páginas virando sozinhas, como se a jovem ainda tentasse escapar de dentro de sua prisão de papel. Quando Lucas aceitou o estágio noturno na biblioteca universitária, achou que seria apenas uma oportunidade tranquila de ganhar dinheiro extra. Afinal, quem frequentaria aquele lugar depois da meia-noite? O prédio antigo, de arquitetura neogótica, permanecia quase vazio, exceto por alguns estudantes desesperados. No entanto, naquela primeira noite, algo pareceu fora do lugar. Enquanto organizava os livros retornados, ouviu um som baixo vindo do porão, como se várias mãos batessem nas estantes ao mesmo tempo. A princípio, pensou que fosse encanamento, mas quando se aproximou da escada que levava ao subsolo interditado, sentiu um frio gélido subir por suas pernas. Uma placa enferrujada alertava: acesso restrito. Mesmo assim, o barulho persistia, agora acompanhado de sussurros abafados. A biblioteca parecia respirar, como se cada corredor escondesse segredos que não deveriam ser descobertos. Lucas se obrigou a voltar para o balcão, mas sabia que algo observava da escuridão abaixo. Nas noites seguintes,
Os ruídos se intensificaram. Livros que ele havia deixado perfeitamente alinhados reapareciam no chão, abertos em páginas específicas. Um deles, em latim, exibia uma frase destacada: "A voz dos que caíram nunca se cala." Intrigado, Lucas começou a notar um padrão. Os volumes jogados tratavam de rituais antigos e sacrifícios. Ao comentar com uma colega bibliotecária, ela apenas empalideceu e lhe pediu para nunca mais falar daquilo. Certa madrugada, ao organizar as estantes da seção de história, percebeu que um corredor inteiro estava escuro, mesmo com todas as luzes acesas. No fundo desse corredor, uma silhueta estava imóvel, encarando-o. Não era sombra, não era reflexo. O corpo alto e curvado parecia esperar que ele se aproximasse. Quando piscou, a figura sumiu, mas o livro em sua mão estava agora marcado com impressões de dedos úmidos, como se alguém tivesse acabado de segurá-lo. A tensão aumentou quando Lucas encontrou uma chave antiga presa entre duas páginas. Gravada em metal escuro, tinha símbolos estranhos que ele não reconhecia. Movido por um instinto perigoso, decidiu tentar usá-la na porta do porão interditado. O ferro rangeu, mas cedeu com facilidade, como se estivesse esperando por aquele momento. O cheiro de mofo e papel queimado invadiu suas narinas, junto a um frio cortante. O porão estava repleto de estantes mais antigas que as do andar superior, e em cada uma havia livros truncados por correntes. No centro da sala, uma mesa de pedra sustentava um livro imenso, aberto, com páginas que pareciam pulsar. O ar parecia vibrar em torno dele, e Lucas jurava ouvir gemidos vindos das folhas. O medo o fazia querer correr, mas a curiosidade o obrigava a dar mais um passo. Foi quando as portas atrás dele se fecharam sozinhas, selando-o no subterrâneo. O jovem se aproximou do livro e percebeu que as páginas não estavam escritas com tinta, mas com sangue seco. Nomes, centenas deles, cobriam cada folha. Alguns riscados, outros destacados com símbolos, como se fosse uma lista interminável. Enquanto lia, sentiu algo deslizar pelo chão atrás de si. Quando virou, viu vultos rastejando pelas paredes, mãos pálidas surgindo das sombras. As correntes que prendiam os outros livros começaram a se soltar e um ruído ensurdecedor tomou conta do lugar. Não era som de metal, mas de vozes gritando em desespero. Uma delas, clara e aguda, chamou pelo nome dele, Lucas. O terror paralisou seus músculos, mas ao olhar de novo, as vozes começaram a vir também de dentro de sua cabeça, como se cada livro aberto tentasse arrancar sua sanidade. A biblioteca subterrânea revelava sua verdadeira função. Não era depósito, mas um cemitério de memórias aprisionadas. No desespero, Lucas tentou subir a escada, mas ela parecia se estender infinitamente, sem levar a lugar algum. As vozes gritavam mais alto, e o livro central começou a se mover sozinho, virando as páginas com violência. Ele viu então a sua própria foto aparecer nas folhas, seguida da data daquele mesmo dia. A mensagem abaixo era clara: entrada confirmada, saída negada. Subitamente, as estantes se mexeram, fechando os corredores e empurrando-o de volta à mesa de pedra. O chão tremeu, rachaduras surgiram e mãos esqueléticas começaram a sair de dentro delas, tentando agarrar seus tornozelos. Lucas gritou, chutando as mãos que se multiplicavam sem parar. A figura que vira no corredor escuro da biblioteca agora estava diante dele, revelando um rosto pálido, sem olhos, apenas um buraco negro de onde saíam sussurros incessantes. O ser estendeu a mão, oferecendo-lhe o livro como se fosse um presente inevitável. A última lembrança de Lucas foi segurar aquele tomo pesado, sentindo o sangue fresco escorrer entre as páginas. No instante em que tocou o livro, seu corpo foi puxado para dentro dele, dissolvendo-se em gritos sufocados. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram a biblioteca aparentemente normal, mas a chave antiga estava de volta à estante, como se ninguém a tivesse usado. Ao descerem ao porão, nada parecia fora do lugar, exceto pelo fato de que havia um novo nome escrito em uma das páginas do livro central: Lucas Azevedo, 2 de outubro. Desde então, os estagiários noturnos juram ouvir passos no subsolo e sussurros chamando por eles.
A direção da universidade nega os relatos, mas a cada ano, ao menos um funcionário desaparece sem deixar rastros e sempre na mesma época. E os livros, trancados em correntes, parecem tremer quando alguém ousa se aproximar. Marina sempre foi apaixonada por bibliotecas antigas. Durante uma viagem ao interior, ouviu falar de um prédio esquecido, escondido atrás de um convento abandonado. A população local se recusava a falar sobre o lugar, chamando-o apenas de a Biblioteca dos Mortos. Curiosa, ela decidiu visitar. Ao entrar, foi recebida por um silêncio quase sufocante, como se o ar tivesse peso. O cheiro de pó e incenso queimado misturava-se ao ambiente, e cada passo ecoava por corredores estreitos, onde livros estavam cobertos por grossas camadas de poeira. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma mesa central, sobre a qual descansava um livro aberto, como se esperasse alguém para lê-lo. A capa era de couro escurecido, gravado em letras douradas. O título dizia: Memórias Interditas. Marina sentiu um arrepio atravessar sua espinha, mas a curiosidade venceu o medo e ela se aproximou para ler. Nas páginas iniciais, não havia histórias comuns, mas descrições detalhadas de mortes ocorridas na cidade. O mais assustador é que os relatos eram muito recentes, alguns de dias atrás, e descreviam detalhes que jamais poderiam ter sido registrados. Enquanto virava as folhas, encontrou descrições de pessoas que conhecia de vista na cidade vizinha, incluindo uma senhora que, segundo boatos, havia desaparecido. O livro trazia o relato exato do dia e da hora em que fora vista pela última vez. O coração de Marina disparou quando encontrou uma página em branco que, diante de seus olhos, começou a ser preenchida sozinha. Primeiro, letras surgiram, depois frases inteiras descrevendo-a. Marina Costa, idade, profissão, roupas que usava naquele momento. A narrativa terminava com uma sentença arrepiante. Ela nunca mais saiu da biblioteca. Ao se dar conta do que estava escrito, ouviu um som seco atrás de si, como uma porta sendo trancada. A jovem correu até a entrada, mas o portão de ferro estava selado, como se tivesse se fundido à parede. Desesperada, voltou correndo pelo corredor, mas percebeu que os livros começaram a cair sozinhos das estantes, abrindo-se no chão, revelando páginas escritas em sangue. Cada livro mostrava um rosto diferente, congelado em expressões de terror. As vozes começaram a sussurrar ao mesmo tempo, chamando seu nome, repetindo em coro: Marina, Marina. Ela tapou os ouvidos, mas o som vinha de dentro de sua cabeça, ecoando como um grito abafado. Quando passou novamente pela mesa, notou que o livro Memórias Interditas agora exibia sua foto. Os olhos do retrato piscavam lentamente, como se estivessem vivos. A jovem tropeçou, caiu de joelhos. Quando levantou a cabeça, viu uma figura encapuzada do outro lado da mesa, virando as páginas com dedos ossudos, sorrindo em silêncio. Tomada pelo pavor, Marina correu para o andar superior, subindo escadas estreitas e rangentes. Cada degrau parecia se multiplicar, tornando a subida interminável. Ao chegar, encontrou uma sala circular cheia de mesas, e em cada uma havia leitores imóveis, sentados, com o rosto enterrado em livros. Ao se aproximar, percebeu que não eram pessoas vivas. Os corpos estavam secos, como se o tempo tivesse sugado toda a carne, deixando apenas esqueletos vestidos. Mas o pior era que as cabeças ainda se moviam levemente, virando as páginas em sincronia. O ar estava tão denso que Marina mal conseguia respirar. Tentou se aproximar de uma das janelas, mas quando tocou o vidro, viu seu reflexo sorrindo de forma macabra, diferente de sua expressão apavorada. A imagem piscou, e o reflexo levantou a mão para saudá-la. No mesmo instante, todos os esqueletos ao redor pararam e viraram as cabeças em sua direção, como se despertassem ao mesmo tempo. O som de dezenas de cadeiras arrastando ecoou, e os esqueletos se levantaram, caminhando em sua direção com movimentos lentos, mas firmes. Marina recuou até a escada, mas ela havia desaparecido,
substituída por mais estantes que surgiram do nada. Sem saída, encostou-se contra a parede, enquanto os mortos se aproximavam cada vez mais. As páginas dos livros que seguravam começaram a arder em chamas, iluminando seus rostos cadavéricos. A cada passo deles, a temperatura da sala aumentava, como se o fogo fosse real. O livro Memórias Interditas apareceu em suas mãos sem que percebesse, e agora queimava com força, mas não a machucava. No lugar da chama, o fogo parecia gravar símbolos em sua pele, que ardiam como ferro em brasa. Ela gritou, mas sua voz foi abafada por um coro de lamentos que preenchia o salão. A biblioteca parecia viva, e ela, inevitavelmente, fazia parte dela agora. Na manhã seguinte, moradores curiosos disseram ter visto fumaça sair do prédio antigo, mas ao entrarem, encontraram a biblioteca intacta, sem sinais de incêndio. Apenas um detalhe chamou a atenção. Sobre a mesa central, o livro Memórias Interditas estava fechado, e sua capa agora trazia um novo detalhe: o rosto de Marina gravado em relevo, os olhos fixos, como se ainda implorassem por ajuda. Desde então, viajantes que ousam visitar o lugar juram ouvir passos e gritos abafados ecoando pelas paredes. Alguns dizem que, ao abrir o livro, veem páginas descrevendo sua própria vida, e que, ao chegarem ao final, não conseguem mais encontrar a saída da biblioteca. E o convento abandonado permanece lá, guardando o segredo daqueles que ousaram ler o que jamais deveria ter sido escrito. Rafael trabalhava como restaurador de livros antigos e foi contratado para analisar um acervo misterioso encontrado no subsolo de uma biblioteca municipal que estava prestes a ser demolida. O espaço parecia intocado há décadas, com poeira cobrindo cada superfície e o cheiro de papel úmido se espalhando pelo ar. No centro da sala, havia uma caixa de madeira trancada com correntes, onde repousava um volume mais estranho do que qualquer outro. A capa era feita de couro enegrecido, e no lugar do título havia um símbolo gravado, semelhante a um olho fechado. O diretor da biblioteca apenas disse que o livro nunca deveria ser aberto, mas que, por protocolo, precisava ser catalogado. Rafael riu, achando exagero, mas no fundo sentiu algo desconfortável, como se o objeto estivesse observando-o em silêncio. Quando tocou a capa, o frio percorreu sua espinha, e o ambiente pareceu se tornar mais escuro, como se o porão respirasse junto com ele. Nos dias seguintes, Rafael não conseguiu parar de pensar no livro. Pesquisou em arquivos, jornais antigos e até em relatos orais de moradores, descobrindo que o símbolo gravado era associado a uma antiga seita que realizava rituais de invocação durante o século XIX. Diziam que os membros dessa seita acreditavam que os livros podiam servir como portais para aprisionar almas, e que um deles havia sido escondido naquela biblioteca. Intrigado, decidiu voltar sozinho ao porão, mesmo contra as ordens do diretor. Dessa vez, levou ferramentas para romper as correntes. O metal rangeu alto quando foi forçado, e no instante em que a caixa se abriu, uma rajada de ar frio apagou todas as luzes. No escuro, apenas o livro brilhava levemente, como se estivesse vivo. Rafael não resistiu. Abriu a primeira página, e ali encontrou algo impossível, palavras que se moviam sozinhas, como se o texto respirasse diante de seus olhos. Cada frase parecia querer se gravar em sua mente, e quanto mais ele lia, mais tinha a sensação de que vozes sussurravam ao seu redor. As letras se torciam, formando imagens de corpos em agonia, mãos tentando escapar das páginas, olhos que piscavam dentro das frases. Quando tentou fechar o livro, percebeu que suas mãos estavam presas à capa, como se a própria pele tivesse grudado ao couro. Em desespero, puxou com força, mas as páginas começaram a virar sozinhas, revelando nomes de pessoas que haviam desaparecido misteriosamente na cidade nas últimas décadas. Todos estavam listados ali, como se o livro fosse uma espécie de inventário de vidas roubadas. E então, ao final da lista, Rafael encontrou algo que o fez gelar: o seu próprio nome, escrito em letras frescas, seguido da data daquele mesmo dia. Antes que pudesse reagir,
ouviu passos lentos vindo do fundo do porão. Uma sombra alta surgiu entre as estantes, seus movimentos desconexos, como se cada parte do corpo se mexesse em ritmos diferentes. Não tinha rosto, apenas um vazio escuro, e dos buracos onde deveriam estar os olhos saíam filetes de fumaça. Rafael recuou, mas a criatura avançava lentamente, e o livro em sua mão queimava como ferro em brasa. O restaurador tentou soltá-lo, mas o volume parecia fundido à sua pele. A cada passo da entidade, mais livros nas estantes se abriam sozinhos, soltando gritos abafados que ecoavam pelas paredes. O som era tão intenso que parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Rafael correu para a escada, mas quando alcançou o primeiro degrau, viu que ele se estendia infinitamente para baixo, como se a saída tivesse sido engolida por um abismo sem fim. A figura encapuzada apenas ergueu o braço, e todas as páginas do livro começaram a virar de uma vez, revelando um vórtice escuro que sugava o ar. O corpo de Rafael foi arrastado em direção ao vórtice, enquanto ele gritava e se agarrava às estantes. Mas as estantes começaram a se mover sozinhas, empurrando-o cada vez mais para perto do livro. Rostos surgiam nas páginas, gritando em silêncio, como se fossem pessoas presas ali dentro, implorando por libertação. Ele tentou resistir, mas sua força já não respondia. A criatura encapuzada agora estava ao seu lado e estendeu uma mão ossuda, tocando sua testa. No mesmo instante, flashes de lembranças invadiram sua mente, imagens de pessoas que ele nunca conheceu, todas sendo devoradas por aquele mesmo livro. A dor era insuportável. Então, num último gesto, Rafael gritou que não pertencia àquele lugar, mas sua voz foi engolida pelo som das páginas se fechando com violência. Quando abriu os olhos, não estava mais no porão. No dia seguinte, os funcionários encontraram o porão vazio. A caixa de madeira estava novamente trancada por correntes, como se nunca tivesse sido aberta. Mas algo havia mudado. Ao lado do símbolo na capa do livro, agora havia um pequeno relevo com o rosto de Rafael, a boca aberta em um grito silencioso. O diretor da biblioteca, ao ver aquilo, apenas mandou reforçar a ordem. Esse livro nunca deve ser tocado. Desde então, rumores circulam entre os bibliotecários. Alguns juram ouvir passos e sussurros vindos do porão quando estão sozinhos à noite. Outros dizem que, se você permanecer em silêncio absoluto por tempo suficiente, consegue ouvir o som de páginas virando, em seguida, seu próprio nome sendo sussurrado no escuro. Poucos ousam descer até lá, porque sabem que, uma vez que o livro o escreve, ninguém mais consegue sair da biblioteca. Na antiga biblioteca de São Bartolomeu, havia um setor proibido, um porão escuro fechado com correntes grossas, onde apenas os bibliotecários mais antigos sabiam o que realmente existia. Muitos estudantes, atraídos por rumores, diziam que lá embaixo estavam guardados livros tão antigos que continham fórmulas de magia, feitiços esquecidos e registros de rituais que jamais deveriam ser lidos. O lugar sempre parecia pulsar, como se tivesse vida própria, e alguns funcionários afirmavam ouvir sussurros vindos de trás da porta trancada quando a biblioteca ficava vazia. Certo dia, um novo estagiário chamado Ítalo foi incumbido de organizar os arquivos do térreo. Inexperiente e curioso, ele se encantou com a história do porão proibido e decidiu que descobriria a verdade, mesmo que tivesse que arriscar o emprego. Naquela noite, após todos irem embora, ele ficou escondido entre as estantes, esperando o momento certo para explorar o local que, para ele, parecia mais um convite irresistível do que uma proibição real. Com o silêncio absoluto da madrugada, Ítalo desceu até a porta de ferro enferrujada. As correntes estavam cobertas de poeira e pareciam frágeis, como se não fossem abertas há séculos, mas ainda assim mantinham um ar imponente, como um aviso mudo de que ninguém deveria cruzar aquela barreira. Munido de uma chave de fenda e coragem insensata, ele começou a forçar o cadeado até ouvir o estalo que o libertou. No mesmo instante, um vento frio escapou pelas frestas, como se a escuridão guardada tivesse finalmente encontrado uma brecha. Ao descer os primeiros degraus, Ítalo percebeu que o porão era maior do que imaginava.
Um verdadeiro labirinto subterrâneo, cheio de prateleiras com livros embolorados, caixas de madeira, objetos estranhos e símbolos gravados nas paredes. O cheiro de papel velho misturado com algo podre fez seu estômago revirar, mas a curiosidade o guiava. Ele acendeu a lanterna do celular e avançou mais fundo, ignorando a sensação de que estava sendo observado. Enquanto explorava, Ítalo encontrou um livro grosso de capa preta, com o título quase ilegível, coberto de poeira e manchas vermelhas que lembravam sangue seco. Quando tocou, um frio intenso percorreu sua espinha, como se tivesse acordado algo que repousava há séculos. Ao abrir o livro, percebeu que as páginas não estavam escritas em uma única língua, mas em várias misturadas, com símbolos indecifráveis entre as linhas. Porém, mesmo sem compreender, sua mente parecia absorver cada palavra, e vozes começaram a ecoar em sua cabeça. A cada página virada, a temperatura caía, e a sensação de presença se intensificava. De repente, uma sombra colossal se ergueu atrás dele, refletida na parede de pedra pelo fraco feixe da lanterna. Assustado, Ítalo se virou e viu um homem alto, encapuzado, com o rosto coberto, parado entre as estantes, observando-o em silêncio. A figura não respirava, não se movia, apenas permanecia ali, como um guardião do segredo profanado. Com o coração disparado, Ítalo recuou alguns passos, mas o homem começou a andar em sua direção lentamente, cada passo ecoando como um trovão no subterrâneo. Sem pensar duas vezes, ele tentou correr, mas os corredores se embaralhavam, como se o porão mudasse de forma para não deixá-lo sair. O guardião parecia sempre próximo, não importava a distância percorrida. Desesperado, Ítalo deixou o livro cair, mas o som do impacto foi abafado, como se o chão tivesse absorvido o objeto. Ele então percebeu que o livro não estava mais lá, havia desaparecido, e em suas mãos surgiu uma marca escura, como um selo queimado em sua pele. O guardião parou diante dele, ergueu a mão esquelética e apontou diretamente para a marca, murmurando em um idioma incompreensível que soava como maldição. Ítalo caiu de joelhos, sentindo uma dor insuportável, como se sua alma fosse arrancada de dentro do corpo. Ao amanhecer, os funcionários encontraram a porta do porão aberta e as correntes quebradas. Desceram com lanternas, mas não encontraram Ítalo em lugar algum. Apenas uma pilha de cinzas espalhada pelo chão e o cheiro sufocante de enxofre que parecia impregnar todo o ambiente. Desde então, o porão foi selado novamente, desta vez com placas de aço e símbolos de proteção gravados pelos mais velhos. Contudo, alguns afirmam que, em certas noites, ainda é possível ouvir vozes vindas lá de dentro, sussurrando o nome de Ítalo, como se sua alma estivesse presa entre os livros, amaldiçoado, se a guarda eterna daquela entidade. E quem ousa aproximar-se da porta jura ver um vulto encapuzado parado na escuridão, esperando que alguém repita o erro de libertar o guardião do porão. Na ala mais antiga de uma biblioteca esquecida do interior de Minas Gerais, havia uma coleção que nunca aparecia nos catálogos oficiais, conhecida apenas pelos funcionários mais antigos como a Enciclopédia dos Mortos. Diziam que esses volumes pesados não foram escritos por mãos humanas, mas sim ditados por espíritos que registravam a história de cada pessoa que já viveu e morreu. Eram milhares de tomos, organizados em estantes altas que chegavam quase ao teto, cobertos por poeira e guardados a 7 chaves. Mas o mais perturbador não era o conteúdo registrado, e sim o fato de que, ao abrir um volume, o leitor podia encontrar ali a história exata de sua própria vida, incluindo o dia, a hora e as circunstâncias da própria morte. A maldição era simples. Quem lia sobre o próprio destino não podia alterá-lo, apenas esperá-lo, preso à sensação sufocante de que cada passo já estava escrito muito antes de ser dado. Certa noite, uma jovem chamada Helena, estudante de história, foi convidada a trabalhar como assistente da biblioteca. Ambiciosa e curiosa, ela logo ouviu os boatos sobre a enciclopédia secreta. Fascinada pela ideia de que um livro pudesse conter sua trajetória inteira, decidiu que precisava ver com os próprios olhos. Após semanas observando os bibliotecários,
percebeu que, todas as sextas-feiras à noite, um deles descia ao setor proibido para limpar e inspecionar os volumes. Fingindo ter esquecido sua bolsa na sala de leitura, Helena se escondeu e esperou o momento certo. Quando as luzes se apagaram e o vigia cochilava, ela encontrou a chave deixada sobre uma mesa e desceu pelas escadas estreitas que levavam ao setor trancado. O silêncio absoluto era cortado apenas pelo som de suas próprias respirações, e o ar ali embaixo era denso, quase sólido, como se a sala tivesse consciência da invasão. As estantes se estendiam por metros, repletas de volumes encadernados em couro escuro, cada um com nomes gravados na lombada. Helena passou o dedo pelas letras douradas e percebeu que os livros estavam dispostos em ordem alfabética. Assustada, mas guiada pela curiosidade mórbida, procurou até encontrar o volume com a letra H. Seus dedos tremeram quando ela puxou a pesada enciclopédia e a colocou sobre uma mesa coberta de poeira. O livro abriu sozinho, como se tivesse vontade própria, e as páginas começaram a folhear rapidamente até parar em um ponto específico. Ali estava escrito: Helena Duarte, nascida em 1997, falecerá em 2025, dentro desta biblioteca, vítima de sua própria curiosidade. O coração da jovem disparou. Ela fechou o livro com força, como se pudesse apagar aquelas palavras, mas a frase ecoava em sua mente como uma sentença irrevogável. Desesperada, tentou guardar o volume de volta na estante, mas o peso parecia multiplicado, tornando impossível movê-lo. Foi então que ela percebeu algo aterrador. Os outros livros começaram a tremer, vibrando nas prateleiras, e alguns se abriram sozinhos, exibindo páginas cheias de letras que brilhavam como brasas. Vozes começaram a ecoar pelo corredor, nomes sendo lidos em uníssono, como se as almas registradas clamassem por reconhecimento. Helena tentou correr, mas as luzes da lanterna piscavam, e cada vez que apagavam, figuras translúcidas surgiam entre as estantes, observando-a em silêncio. Ela tropeçou e caiu de joelhos, a respiração ofegante. Ao olhar para o chão, percebeu que havia mais palavras se formando sob seus pés, letras surgindo diretamente no piso de pedra, como se alguém estivesse escrevendo sua história em tempo real. As frases diziam: Helena correu, mas não havia saída. Helena caiu de joelhos, cercada pelos mortos que registravam seu nome. Apavorada, ela percebeu que não estava apenas lendo o livro, estava vivendo sua escrita. Os vultos se aproximaram, e um deles, de olhos vazios e boca costurada, estendeu um braço cadavérico para ela. Sua mão gelada tocou o ombro da jovem, e no mesmo instante as letras no chão se transformaram em sua última frase. Helena gritou, mas ninguém a ouviu. Na manhã seguinte, os funcionários encontraram o porão aberto, mas nenhum sinal da estudante. Apenas o livro de H repousava sobre a mesa, agora com uma nova linha escrita em sua caligrafia precisa. Helena Duarte, falecida em 2025, desaparecida entre as estantes, tornando-se parte da enciclopédia dos mortos. Desde então, alguns leitores curiosos juram ouvir choros abafados vindos da ala proibida, como se Helena ainda estivesse presa ali, condenada a reler sua própria morte por toda a eternidade.